Bom dia, pessoal! Estamos encerrando a primeira semana de 100 dias com nosso briefing matinal. Como todos estão se sentindo? Vocês gostam dos briefings matinais? Sim. Ok. Nós também gostamos. É por isso que os fazemos. É bom ver todos vocês. Trouxe um amigo aqui hoje que está feliz em responder suas perguntas. Mas primeiro, algumas observações. Às 11 horas, o presidente Trump participará de um evento de Dia Nacional de Oração, onde convidará americanos de todas as fés do país a se juntarem a ele para pedir as bênçãos contínuas de Deus sobre o nosso grande país. Durante o evento, o presidente assinará uma ordem executiva estabelecendo uma comissão de liberdade religiosa. Mais tarde hoje, o presidente Trump viajará para a Universidade do Alabama para fazer um discurso de formatura para a turma de 2025. Na noite passada, vimos mais uma vez porque o presidente Trump é nosso principal negociador. Conseguimos um acordo histórico para estabelecer o Fundo de Investimento para a Reconstrução Estados Unidos-Ucrânia. Esta é uma parceria econômica inédita para a reconstrução e sucesso econômico a longo prazo da Ucrânia, da qual os Estados Unidos se beneficiarão grandemente. Esta parceria representa os Estados Unidos assumindo um papel econômico na garantia de um futuro livre, pacífico e soberano para a Ucrânia. Esta parceria estabelece um fundo que receberá 50% dos royalties, taxas de licenciamento e outros pagamentos semelhantes de projetos de recursos naturais na Ucrânia. O presidente Trump deixou claro desde o início que ele quer que a matança nesta guerra brutal termine. Este acordo mostra o quanto o presidente está empenhado em garantir uma paz verdadeiramente duradoura. Para marcar os triunfantes primeiros 100 dias de mandato do presidente Trump, detalhamos durante toda a semana como o presidente Trump tem trabalhado arduamente para cumprir as promessas que fez ao povo americano. E ontem, o presidente mais uma vez demonstrou porque ele é o presidente mais transparente e acessível da história americana, ao realizar sua quarta reunião de gabinete, aberta à imprensa. Cada secretário de gabinete detalhou como suas respectivas agências estão melhorando a vida das famílias e empresas americanas. E então o presidente permitiu que todos vocês fizessem perguntas sobre qualquer assunto que quisessem depois. Uma das principais razões pelas quais o presidente Trump conquistou quase 80 milhões de votos, venceu em todos os 7 estados decisivos e recebeu um mandato retumbante do público americano é devido ao contraste que ele apresentou durante a campanha e continua até hoje. Tudo na agenda do presidente Trump. A agenda do presidente Trump está fundamentada em uma coisa: o bom senso. Enquanto o Partido Democrata foi ao extremo e insistiu na pura loucura, o presidente Trump prometeu restaurar o bom senso nos Estados Unidos da América. Em pouco mais de 3 meses, é exatamente isso que ele fez. Ele reconheceu que a América é uma nação soberana que não pode sobreviver se não proteger suas fronteiras territoriais, então ele garantiu a segurança da fronteira em tempo recorde e acabou com a invasão em massa de dezenas de milhões de imigrantes ilegais em nossa pátria. O presidente sabe que sua principal responsabilidade é garantir a segurança do povo americano, e é por isso que ele está prendendo invasores ilegais violentos em nossas comunidades e ameaçam nossa segurança pública. E é inaceitável para o presidente Trump permitir o desperdício, fraude e abuso desenfreados dos preciosos dólares dos impostos dos americanos, razão pela qual o presidente liberou um esforço histórico que já economizou quase 200 bilhões. O presidente Trump sabe que a América é abençoada com uma abundância de ouro líquido sob nossos pés na forma de combustíveis fósseis. Então ele encerrou a guerra imprudente de Joe Biden contra a energia americana e está restaurando a dominância energética americana para reduzir custos e fortalecer nossa segurança nacional. O presidente Trump acredita que os americanos devem ser livres para dirigir o carro que quiserem. Então ele encerrou o desastroso mandato de veículos elétricos de Joe Biden e promoveu a verdadeira escolha do consumidor. O presidente Trump defendeu a promessa da Constituição de igualdade perante a lei sem distinção de cor. Então ele terminou com a preferência radical de bem nos contratos federais e direcionou as agências federais a combater incansavelmente a discriminação do setor privado. De busca dividir e colocar os americanos uns contra os outros com base em características imutáveis. O presidente Trump pôs fim a isso. Na América do presidente Trump, a dignidade individual, o trabalho árduo e a excelência são as únicas coisas que determinarão se você vai progredir. O presidente Trump é um orgulhoso defensor da liberdade de expressão, por isso ele acabou com a violação dos direitos de liberdade de expressão por Joe Biden e a censura do governo federal sobre a fala dos americanos em plataformas online. O presidente acredita que os estudantes universitários têm o direito de expressar suas opiniões e frequentar a escola com segurança. Novamente, bom senso. Assim, ele tomou medidas ousadas para proteger os estudantes judeus americanos de assédio por radicais pró-Hamas em seus campos.
E o presidente Trump sabe que as crianças da América são o nosso futuro, e ele nunca vai parar de lutar por elas. É por isso que ele acabou com a doutrinação errática e anti-americana de crianças, eliminando o apoio à ideologia radical divisiva de gênero e à ideologia de equidade. E por isso o presidente protegeu os direitos fundamentais dos pais. E por último, o presidente acredita na biologia fundamental, não é algo, por isso ele tornou política oficial do governo dos Estados Unidos que existem apenas dois sexos, masculino e feminino. E porque homens e mulheres são biologicamente diferentes, o presidente Trump acabou com a prática injusta e humilhante de forçar mulheres a competir contra homens nos esportes e ter seus espaços privados invadidos. Quando o presidente Trump prometeu uma restauração completa da América e a evolução do bom senso, ele estava falando sério. E nos próximos 100 dias, prepare-se para acordos comerciais históricos, acordos orçamentários e acordos de paz. Para mais informações sobre a evolução do bom senso do presidente Trump, vou passar a palavra para o nosso vice-chefe de gabinete da Casa Branca para políticas, Stephen Miller. Stephen, obrigado por vir hoje. Obrigado, Caroline. É ótimo estar aqui com você. Ótimo ver tantas faces. Familiares que tive a chance de conhecer ao longo de vários anos, enquanto nos reunimos esta manhã para continuar nossa celebração dos primeiros 100 dias sem precedentes históricos do presidente Trump no cargo, que são, sem dúvida, os maiores 100 dias para começar qualquer presidência americana na história desta nação. Esta semana, vocês ouviram sobre as ações históricas que o presidente Trump tomou para garantir nossa pátria, para garantir nossa soberania, para garantir nossa economia, nossas cadeias de suprimento e nossa base industrial. Hoje, vocês também vão ouvir de mim sobre o que o presidente fez, o que o presidente Trump fez para proteger nossos valores, nossa cultura e nosso modo de vida, do ataque incessante da esquerda radical e dos comunistas no Partido Democrata. Uma das crises mais significativas que o presidente Trump herdou ao assumir o cargo foi a onda de discriminação racial, as chamadas políticas de diversidade, equidade e inclusão, que tomaram conta tanto do setor público quanto do setor privado, em todos os Estados Unidos da América. Talvez o exemplo mais dramático disso seja que nossos controladores de tráfego aéreo estavam sendo contratados e promovidos com base em raça e gênero, não em sua capacidade de conduzir o tráfego aéreo do nosso país. Eu estimaria que provavelmente 90% dos americanos concordariam com a afirmação de que segurança aérea deve ser baseada na sua capacidade de manter. Empregos de segurança aérea devem ser baseados na sua capacidade de manter aviões pousando, decolando e voando com segurança, não uma caixa demográfica que você marca. O presidente Trump encerrou em todo o governo federal todas as contratações, recrutamentos, retenções, promoções e permanentes baseados em raça e sexo. Isso inclui nossas agências de aplicação da lei. Então, novamente, quando assumimos o cargo, mesmo em agências sensíveis de aplicação da lei, segurança nacional e inteligência, estávamos contratando indivíduos, não com base na capacidade de portar uma alma, não com base na capacidade de manter os americanos seguros, não com base na capacidade de conduzir operações de inteligência sensíveis, mas com base em raça e sexo. E, obviamente, isso é inaceitável. Será baseado no mérito em todo o governo federal. Mas isso não era apenas o governo federal. Isso também era o setor privado. E isso era também, claro, todo o nosso sistema universitário e educacional. Então, o Departamento de Justiça do presidente Trump, trabalhando com outros departamentos e agências, deixou claro que esta administração vai aplicar integralmente o título 6º, título 7º e título 9º do nosso Código Federal de Direitos Civis. A discriminação com base em raça e sexo é proibida por lei, e esta administração vai aplicar isso vigorosamente. E empresas, pequenas ou grandes, que violarem o texto claro dos estatutos federais, enfrentarão penalidades financeiras e outras apropriadas. Esta administração não vai permitir que nossa sociedade se degrade em uma estrangulação comunista. Vamos ter um sistema de mérito que não é apenas uma questão social e cultural, é uma questão econômica. Quando você contrata, que tem e recruta com base no mérito, como o presidente Trump direcionou, você promove a inovação, promove o crescimento, promove o investimento
promove a criação de empregos, cria o melhor e mais seguro produto para todos os americanos. Quando um cidadão vai, digamos, a um hospital, em uma emergência médica, eles não se importam com a raça ou sexo do médico ou enfermeiro. Eles querem o melhor tratamento que podem obter nessa emergência. Quando estão pilotando um avião ou quando estão em uma aeronave, eles querem que o piloto seja o melhor o piloto mais seguro, sem se importar com a raça ou sexo do piloto. Isso se aplica a todo o governo, em particular, olhando para o nosso sistema universitário. Esta administração abriu investigações em universidades por todo o país, por violarem. Falamos muito sobre decisões da Suprema Corte. Universidades em todo este país estão em clara e direta violação da decisão da Suprema Corte de que ação afirmativa, como cotas raciais e reservas, são ilegais. Os estudantes devem ser admitidos nas universidades de forma imparcial em relação à cor. Mas demonstramos através de evidências claras que nosso sistema universitário, incluindo nossas faculdades de medicina e talvez especialmente nossas faculdades de medicina, estão se envolvendo em discriminação baseada em raça, reservas raciais, esquemas de cotas raciais e outros esforços para evitar a decisão da Suprema Corte e, novamente, o texto claro do Estatuto Federal. Portanto, as universidades estão avisadas e já estão enfrentando as consequências financeiras de sua não conformidade com a lei federal. O exemplo mais claro com o qual todos estamos familiarizados, é claro, é Harvard, que está envolvida em violações sistêmicas e contínuas da Lei Federal de Direitos Civis. Outra área da Lei de Direitos Civis sobre a qual falamos muito, é claro, é o título 9, Discriminação baseada em sexo. E esta administração encerrou a política da administração Biden e a política do Partido Democrata de permitir homens nos esportes femininos, homens nos espaços femininos. Estamos usando todas as ferramentas legais e financeiras que temos sob a direção do presidente Trump para deixar claro que escolas e universidades estão e perderão fundos federais, como você viu no Maine, se permitirem que homens invadam os esportes e espaços femininos. E isso se aplica a todo o nosso sistema do ensino fundamental ao médio. O Departamento de Justiça também está coordenando com as forças de segurança estaduais e locais para combater o abuso infantil em nossos sistemas escolares. É abuso infantil mudar o gênero de uma criança, especialmente se você não informar os pais. Em outras palavras, se uma criança de 5 ou 6 anos vai à escola, ou uma criança de 7 anos vai à escola, e o professor tenta transformar o menino em menina ou a menina em menino, isso é abuso infantil. E esta administração está tratando isso como abuso infantil, e é uma violação grave dos direitos dos pais. Isso também inclui a mensagem da administração para os nossos sistemas hospitalares de que eles não podem e não serão autorizados a usar dinheiro dos contribuintes para realizar castrações químicas e mutilações sexuais de crianças, cirurgias de castração, medicamentos de castração, tratamentos de esterilização de crianças. São bárbaros. Eles violam todos os princípios éticos médicos sólidos. Eles são completamente injustificados. Eles prejudicam as crianças para a vida toda, de forma irreversível. É tortura infantil, é abuso infantil, é má prática médica. E assim, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, sob a liderança de Bob Kennedy, assim como o Departamento de Justiça e outros departamentos deste governo, estão deixando claro para nossos provedores médicos e nossos sistemas hospitalares que vocês não podem usar dinheiro dos contribuintes para realizar esses procedimentos bárbaros nas crianças da América. E o HHS atualizou sistematicamente todos e eliminou toda a ciência falsa e inútil que foi produzida sob a administração Biden, promovendo mudanças de sexo em crianças, promovendo a ideia de esterilizar crianças. Isso foi indo. Isso foi removido. E novas orientações estão sendo emitidas para médicos e hospitais, aconselhando-os de que não podem realizar esses procedimentos horríveis, esses procedimentos irreversíveis, nas crianças do nosso país. Também estamos deixando claro em nosso sistema prisional que prisioneiros do sexo masculino não serão permitidos em prisões femininas. A administração Biden promoveu estupro em prisões ao colocar homens em prisões femininas. Isso é obviamente insano, cruel e inaceitável. E mesmo que o Partido Democrata
Há quem Jeffrey e a mídia democrata continuem a lutar para colocar homens em prisões sem mínimas. Esta administração não permitirá isso. E não permitirá que homens, também, no nosso sistema do jardim de infância ao ensino médio, entrem em espaços privados e banheiros femininos. Temos visto exemplo após exemplo horrível de meninas sendo sexualmente agredidas, porque os distritos escolares permitiram que homens entrassem em espaços privados de mulheres e meninas. Esta administração, o presidente Trump, está na vanguarda da proteção das mulheres e das meninas. E isso fica mais claro quando falamos sobre combater a ideologia de gênero radical. Esta administração também está lutando para retirar a teoria crítica da raça dos nossos distritos escolares. As crianças serão ensinadas a amar a América. As crianças serão ensinadas a serem patriotas. As crianças serão ensinadas valor cívico em escolas que desejam financiamento dos contribuintes federais. Então, ao fecharmos o Departamento de Educação e fornecermos financiamento aos estados, vamos garantir que esses fundos não sejam usados para promover a ideologia comunista. Para que qualquer nação seja bem-sucedida, ela não pode ensinar suas crianças a se odiarem e a odiarem seu país. Então, estas são algumas das áreas nas quais o presidente Trump lutou contra a cultura comunista cancerígena e invoque que estava destruindo este país, onde fomos levados a acreditar que homem eram mulheres, que mulheres eram homens, que a discriminação racial era boa, que o mérito era ruim e que a segurança física importavam menos do que os sentimentos dos ideólogos liberais. O presidente também lutou para devolver ao Departamento de Justiça sua missão principal de proteger a segurança pública e prender criminosos violentos, em vez de usar o Departamento de Justiça para mirar em conservadores, em cristãos, em pessoas de fé. A administração anterior usou, cruel e vergonhosamente, o poder do Departamento de Justiça para perseguir americanos cumpridores da lei, em particular, apoiadores de Trump, conservadores e cristãos. Essa perseguição acabou. O Departamento de Justiça e o FBI estão de volta ao trabalho de perseguir os bandidos, de ir atrás de gangues, de ir atrás de criminosos e manter os americanos seguros. Deixe-me apenas concluir antes de responder às perguntas, observando que, quando você olha para o alcance dos primeiros 100 dias, cada crise que afligiu a América, por anos, às vezes décadas, às vezes gerações, este presidente enfrentou de frente. Ele enfrentou todas as estruturas de poder e sistemas enraizados em todo este governo, este pântano, esta cidade. Isso inclui, é claro, os esforços do DOJ para cortar gastos governamentais corruptos e desperdiçadores, desvio e corrupção, e para impedir que bilhões de dólares dos contribuintes sejam destinados a ONGs de esquerda radical. Estas são organizações sem fins lucrativos de esquerda, que são usadas para promover a imigração ilegal, para promover fronteiras abertas, para promover a ideologia de gênero e para promover toda essa insanidade que tem levado o nosso país na direção errada por tantos anos. O presidente Trump enfrentou de frente a crise comercial que aflige este país, com a destruição da nossa base manufatureira e industrial, a traição vergonhosa do trabalhador americano por Joe Biden e os globalistas, que enviaram todas as nossas cadeias de suprimentos para o exterior. Ele enfrentou de frente a catástrofe da imigração ilegal em massa e ilimitada que estava nos transformando em um estado falido do terceiro mundo e alcançou o menor nível de imigração ilegal na história, registrada sem nem mesmo um segundo lugar próximo. Ele enfrentou a crise econômica que aflige este país, reabrindo a energia americana, derrotando a inflação, reduzindo os preços do gás, encerrando o ataque e revertendo o ataque da regulamentação federal, reabrindo o carvão, o óleo de xisto, o gás natural, e lutando agora pela maior redução e reforma tributária, e a maior reforma de desregulamentação, e a maior reforma energética da história americana. Estas são apenas algumas das coisas que inauguraram a nova era dourada junto com sua luta para restaurar a paz que tivemos por 4 anos, sob a administração anterior, antes de Joe Biden, afundar este planeta em derramamento de sangue e guerra, no Oriente Médio, na Europa e tensões crescentes na Ásia. O presidente Trump, em todas as áreas de conflito ao redor do mundo, tem lutado para restaurar a paz, segurança, estabilidade, harmonia
Então, ele herdou uma catástrofe econômica, uma catástrofe na fronteira, uma catástrofe de segurança pública e uma catástrofe cultural. Em todos os casos, ele reverteu essas catástrofes e trouxe a América para a nova Era Dourada. Então, agradeço pelo seu tempo e estou à disposição para quaisquer perguntas que você tenha. Incrível, obrigado, Steven. Começamos com o novo assento de mídia. Chris Bedford da The Blaze Media, porque você não começa. Muito obrigado. Steven, qual é o objetivo final da tarifa sobre a China agora? A ideia é abrir os mercados chineses através de um acordo para o melhor mercado para a exportação de produtos americanos para a China, ou é uma reconfiguração do comércio global de uma forma que isola a China dos países livres? Vai em frente. Então, a China é uma situação única. Obviamente, o presidente falou extensivamente sobre o que aconteceu conosco economicamente desde a entrada da China na Organização Mundial do Comércio e os trilhões e trilhões de dólares de déficits comerciais que acumulamos com a China durante esse período e o que isso significou para a nossa segurança nacional, o que isso significou para a nossa segurança econômica, o que isso significou para nossas cadeias de suprimentos. Obviamente, neste momento, o secretário do Tesouro está no processo de desenvolver um plano que responderá às perguntas sobre as quais você está falando, mas os objetivos do presidente têm sido muito claros nesses pontos, que é que ele não vai permitir que a China continue a roubar nossa propriedade intelectual, a continuar a despejar e subsidiar ilegalmente seus produtos em nossos mercados, a manipular sua moeda, a acumular um déficit comercial insustentável. Precisamos ter uma relação comercial com a China, que não prejudique a segurança econômica e nacional do nosso país, e isso tem que ser o guia de qualquer objetivo. Ao mesmo tempo, as tarifas serão uma receita significativa para este país, que nos permitirá seguir nosso plano dramático de cortes e reformas fiscais. Incrível, ótimo, Bloomberg, vai em frente. Uma pergunta também. Semelhante a essa pergunta, há uma expectativa de que eles estavam esperando algum tipo de notícia, aqui até o final do dia. Você tem alguma informação sobre isso? Eu não quero me antecipar a nenhum anúncio, mas vou apenas reiterar que, agora, países de todo o mundo, por causa da liderança do presidente Trump, estão desesperados, ansiosos para fazer acordos comerciais com os Estados Unidos. Vamos avaliar cada um desses acordos. E o presidente Trump está pessoalmente envolvido em garantir que essas negociações sirvam apenas ao interesse, que é o interesse dos Estados Unidos da América. E acabaremos com um acordo nesses casos, onde sim, os outros países, obviamente, terão suas próprias demandas e seus próprios interesses. Mas nada entrará em vigor que não sirva ao interesse da América e do povo americano. Claro. Obrigado. Steven, esta manhã a GM está colocando um valor em dólares sobre quanto as tarifas do presidente impactarão a empresa. O CEO diz que as tarifas custarão à GM entre 4 e 5 bilhões de dólares este ano. O CEO da Ford diz que não pode se comprometer a não aumentar os preços por causa das tarifas. A administração está aberta a fazer mais para dar alívio aos fabricantes de automóveis. A pergunta, infelizmente, perde todo o ponto, que é que as montadoras americanas anunciaram investimentos e expansões dramáticas dentro dos Estados Unidos. As fábricas de automóveis americanas estão crescendo. Elas estão se expandindo. Elas estão abrindo novas instalações. Elas estão expandindo instalações existentes que já estão em operação. Porque agora é o caso que, pela primeira vez em nossas vidas, os carros americanos recebem preferência nos mercados dos Estados Unidos. A indústria automobilística dos Estados Unidos costumava controlar o mundo inteiro. Acredito que o número, durante o auge, era que 70% de todos os carros do mundo eram feitos em Michigan. E agora, é claro, nos tornamos uma pequena fração do mercado global. E a razão para isso é porque os Estados Unidos abriram seus mercados para todos os trapaceiros estrangeiros, todas as nações estrangeiras que subsidiaram seus produtos na face da terra. E seus mercados têm sido fechados para os nossos. O Japão fechou seu mercado para nossos carros. Toda a UE fechou seu mercado para nossos carros. A Coreia do Sul fechou seu mercado para nossos carros. Todos os países que acabei de mencionar têm déficits comerciais anuais de dezenas de bilhões de dólares em automóveis com os Estados Unidos. Esses são supostamente países pares, nações que têm, pelo menos um PIB per capita um tanto equivalente. Portanto, é impossível, sob os termos do comércio justo, se você tem duas nações com PIB per capita semelhante ter fluxos comerciais tão desiguais em automóveis. O que o presidente fez com sua tarifa sobre carros, temos o mercado mais desejável do mundo, é que se você quiser vender carros sem tarifas, sem impostos para o nosso mercado, sua fábrica tem que operar nos Estados Unidos. A única alternativa a isso
é não ter nenhuma indústria automobilística nos Estados Unidos, que é para onde isso estava indo, para ser claro. Se continuássemos nesse caminho atual, dentro de alguns anos, não haveria indústria automobilística nos Estados Unidos. E o pouco que restaria estaria no México, porque as empresas automobilísticas dos Estados Unidos têm transferido constantemente suas cadeias de suprimentos para o México, onde acreditam que é mais barato fabricar seus produtos. Na realidade, seria mais barato fabricá-los aqui, porque não haverá tarifa sobre nada feito nos Estados Unidos, e teremos a energia mais barata e o melhor ambiente regulatório do mundo. Mas enquanto a fabricação aumenta, os consumidores americanos podem pagar mais. Você concorda? Não. Não em relação aos carros, eles não vão. Porque, novamente, agora há um enorme incentivo econômico para os produtores de automóveis expandirem a produção nos Estados Unidos. E tudo que eles fabricarem aqui, não haverá tarifa. Vamos para a última fileira. Vai em frente. Obrigado, Caroline. Hoje, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos divulgou uma carta para a administração Trump pedindo alívio tarifário para pequenas empresas. Eles dizem que isso é necessário porque, para salvar pequenas empresas, evitar uma recessão. Stephen, a administração está considerando um alívio tarifário para pequenas empresas? O alívio para pequenas empresas virá na forma do maior corte de impostos da história americana. Um corte de impostos, aliás, que todos os democratas estão planejando votar contra. Eles estão votando por um aumento de impostos que custará cerca de $4.000 para cada família de classe média. O presidente deixou claro que haverá 100% de dedução para investimentos nos Estados Unidos. Empresas que investirem nos Estados Unidos poderão deduzir 100% desse custo de sua responsabilidade fiscal. Este será o projeto de lei fiscal mais favorável às pequenas empresas na história americana. E, ao mesmo tempo, o que você precisa entender sobre o plano é que, à medida que eles conseguem fazer isso, à medida que conseguem trazer de volta essas cadeias de suprimentos, isso também significa que não pagarão tarifas. Então, você terá o ambiente fiscal mais baixo, e não haverá tarifas porque sua produção e cadeias de suprimentos estarão nos Estados Unidos. Então, isso é um não para o alívio tarifário para pequenas empresas a curto prazo? É um sim para o alívio fiscal para pequenas empresas. E, novamente, você só paga tarifa para produtos que são feitos fora dos Estados Unidos. Eduardo. Sim, obrigado. Então, sobre o acordo de minerais de terras raras que foi assinado na noite passada, quando esse acordo pode ser operacionalizado? Qual é o prazo? Em que tipo de... Ou que tipo de vantagem isso dá à Ucrânia sobre a Rússia? Acho que o ponto mais importante sobre o acordo com a Ucrânia e eu espero ter uma atualização para você em breve sobre quão rapidamente ele pode ser operacionalizado, mas estaremos avançando a todo vapor, não apenas nesse acordo de minerais, aliás, mas em todos os acordos de minerais que este presidente tem liberado. Então, estamos abrindo minas por todo este país. Também estamos buscando acordos de energia e minerais em todo o mundo, desde que o presidente emitiu sua ordem executiva, também sobre a desregulamentação do carvão. Já vimos aumentos dramáticos na produção de carvão nos Estados Unidos. Então, estamos aproveitando os trilhões de dólares em riqueza de carvão e riqueza mineral que existem nos Estados Unidos. Somos um país muito rico em minerais. Mas com relação a esse acordo, vamos avançar e operacionalizá-lo o mais rápido possível. Mas é destinado a reembolsar os Estados Unidos. Este é o ponto-chave, pelos centenas de bilhões de dólares que nossos contribuintes gastaram, subsidiando a guerra na Ucrânia. Portanto, é um reembolso para os Estados Unidos. E esse é um dos pontos mais importantes a se entender. Qual é a alavancagem? Isso dá? Que tipo de alavancagem isso oferece? O objetivo do presidente, novamente, é acabar com a matança, para alcançar um acordo de paz. Esse continua sendo, é claro, o objetivo principal. Lígia. Obrigado, Caroline. Obrigado, Stephen, por estar aqui. Esta administração tem enfatizado a necessidade de transparência de preços para coisas como contas de saúde e ingressos de shows. Então, por que um ato político e hostil para a Amazon exibir transparência de preços em bens de consumo? Bem, acho que essa é a maneira errada de ver isso. Que é por quê? Em primeiro lugar, essa proposta já não existe mais. Mas porque a Amazon, de todas as diferentes coisas que entram em um cálculo teórico de preço, certo? Por exemplo, a Amazon lista o custo das regulamentações da Califórnia em tudo que é feito na Califórnia? Qualquer coisa que você faça na Califórnia, você tem um aumento de preço massivo, por causa das regulamentações de saúde que são inviáveis nesse estado, por causa das regulamentações trabalhistas que são inviáveis nesse estado, por causa dos subsídios que vão para imigrantes ilegais nesse estado, por causa de toda a burocracia. Então, qualquer coisa sendo produzida na Califórnia tem um aumento de preço embutido massivo. Então, por que a Amazon não teria uma lista dizendo, se você comprar na Califórnia, em vez do Alabama, este é o prêmio que você paga? Esta foi uma tentativa clara de quem propôs isso originalmente, não sei, porque a Amazon diz que nunca iria fazer isso, de tentar
minar nossas negociações comerciais com a China. Vou fazer outro ponto importante sobre isso. Haver muitas reclamações sobre muitos produtos vendidos na Amazon, que são, na verdade, cópias de produtos americanos, roubados pela China, e que eles pegam nossa propriedade intelectual e colocam em produtos para tentar subestimar nossos fabricantes. Então, enquanto estamos envolvidos em questões de rotulagem na Amazon, eu diria que essa seria a mais significativa a ser corrigida, garantindo que não estamos prejudicando os consumidores americanos. E então, uma sobre Edgar Garcia, por favor. A administração está supostamente investigando sobre seu retorno. Isso é, para cumprir uma formalidade. O presidente Trump quer ele de volta em solo americano ou ambos. Então, como o secretário Rubio disse ontem na reunião do gabinete, esta administração não vai discutir publicamente os detalhes internos de nossa política externa e negociações com um país estrangeiro. E, em particular, não vamos permitir que um juiz de tribunal distrital tente se tornar o secretário de Estado. O secretário Rubio é quem, sob sua liderança e direção no Departamento de Estado, está gerenciando o relacionamento diário com El Salvador. Vamos apenas reservar um momento, em primeiro lugar, para expressar nossa gratidão a El Salvador por concordar em retirar alguns dos terroristas mais perigosos das ruas dos Estados Unidos e colocá-los em um ambiente seguro, onde não possam continuar a se envolver em atos de terrorismo ou coordenação com o regime de Maduro. Você pode ter visto recentemente uma variação do FBI que foi desclassificada, dizendo que o regime de Maduro está usando e planejando usar terroristas treinados na Nicarágua para realizar complots de assassinato em solo americano. Agora, muito poucos nesta sala cobriram isso. Vou deixar que vocês mesmos se perguntem por que não cobriram isso e por que seus editores não lhes atribuíram essa história, ou algo que acho que vocês deveriam refletir por conta própria. Mas, esta é uma notícia de grande impacto. A administração Biden importou o exército terrorista, que nosso próprio FBI avalia estar planejando ataques de assassinato em solo americano contra críticos do regime de Maduro. Esses são os terroristas que o presidente Trump está encontrando e apreendendo, que nossos juízes democratas e ativistas democratas estão tentando manter em solo americano. Treinados de Iraguá têm o mesmo status legal que a Al-Qaeda. E o ISIS. MS-13 tem o mesmo status legal que a Al-Qaeda e o ISIS. Estes são terroristas estrangeiros operando em nosso solo. E nossa gratidão a El Salvador por concordar em assumir a custódia desses terroristas é imensa. Com relação ao caso que você mencionou, agora há ainda mais evidências que foram tornadas públicas sobre as ameaças violentas e repetidas e agressões dessa pessoa contra seu cônjuge. Alguém que tinha ofensas repetidas e documentadas de tráfico humano e contrabando de pessoas. Alguém que tem uma filiação extensivamente documentada com a MS-13, uma organização terrorista, e, claro, ele tinha MS-13 tatuado nos nós dos dedos. Esta é uma pessoa que era um perigo claro e presente para a segurança do povo americano. E é um reflexo triste do estado da nossa mídia. E muitos dos veículos representados nesta sala, que vocês obsessivamente tentam defender este terrorista da MS-13. Bem, não houve cobertura nos seus jornais sobre nenhum dos americanos que foram estuprados, torturados e assassinados pelos ilegais que Biden estava importando para o nosso país. Vocês falam sobre devido processo. A administração Biden tomou a decisão de dar um extenso devido processo a 2 terroristas treinados de Iraguá que foram apreendidos na fronteira. Apenas alguns anos atrás, havia 2 cavaleiros. Eles eram da Venezuela. Eram membros do Trem Araguá. A administração do Corpo de Patrulha de Fronteiras apreendeu e tomou a decisão de lhes fornecer um extenso devido processo. Colocou-os em um programa conhecido como Liberação Supervisionada e os colocou em tornozeleiras eletrônicas para que pudessem passar por uma longa determinação judicial legal sobre se esses legais estrangeiros que acabaram de pisar no solo dos Estados Unidos poderiam querer viver nos Estados Unidos pelo resto de suas vidas. Qual foi o resultado dessa decisão? Qual foi o resultado dessa escolha que foi feita? Esses 2 homens sequestraram uma jovem chamada Jocelyn Nungari da sua família. A espancaram. Eles a agrediram sexualmente. Eles a torturaram. A despiram. A assassinaram e jogaram seu corpo fora. Essa era a política da administração Biden.
A maioria dos seus jornais nunca cobriu a história dela quando aconteceu. Na medida em que vocês cobriram, foi porque o presidente Trump os forçou a cobrir, destacando-a repetidamente. Várias e várias vezes. Ele teve que envergonhá-los para que cobrissem isso. E cada um de vocês, que se alinha repetidamente com esses terroristas do MS-13, na medida em que tem os meios financeiros para isso, todos vocês escolhem viver em condomínios, casas ou residências o mais longe possível desses tipos de gangster. Se eu oferecesse a qualquer um de vocês uma casa sem aluguel, sem impostos a pagar em qualquer um desses bairros de gangues, e eu disse, seus vizinhos são terroristas do MS-13, ou máfia mexicana, ou cartel de Sinaloa, ou trem de Araguá, eu não conseguiria pagar para você morar lá. Mas ainda assim, com sua cobertura, você está tentando forçar americanos inocentes a terem essas pessoas como vizinhos. E que um dia, a filha deles pode ser sequestrada de sua casa, estuprada e assassinada. Então você não vai receber um pingo de simpatia desta administração ou do presidente Trump pelos terroristas que invadiram nossas casas em nosso país. Obrigado. Aqui, vamos pegar algumas. Obrigado. Peter, vamos pegar mais perguntas sobre Doge. Mas quero te fazer outra pergunta sobre preços. Ouvimos do presidente sobre isso ontem mesmo. Agora, sobre os preços e o risco de que possa haver, como ele disse, algumas escassezas de curto prazo. Ele estava se referindo especificamente a bonecas. O que você diz aos americanos agora, Stephen, que dizem que não podem se dar ao luxo de, nas palavras do presidente, serem pacientes? Americanos que votaram no presidente Trump com a promessa de que ele reduziria os preços em geral no primeiro dia. Mas ele realmente reduziu os preços em geral no primeiro dia. Os preços no mês passado subiram 0,4%, claro, então em geral não exclusivamente X. A inflação, como você reconheceria, caiu substancialmente. Os preços da gasolina caíram substancialmente. O novo relatório do PIB mostrou um aumento recorde de 22% no investimento nos Estados Unidos da América. Então, todos os, e nem mesmo, os preços dos ovos, claro, que foi tudo o que vocês falaram por alguns dias, acho que caíram cerca de 80%. A realidade é que podemos ou nos render economicamente à China, ou podemos recuperar e trazer de volta a nossa base de manufatura e nossas necessidades industriais. E não é apenas a China. Em caso de qualquer emergência nacional, este é o primeiro dever do presidente como comandante-chefe. Em caso de qualquer emergência nacional, não podemos depender de países estrangeiros para aço, alumínio, energia, tecnologia, qualquer um dos componentes essenciais que precisamos para manter este país funcionando. Ele está cumprindo seu dever como comandante-chefe que todos os presidentes antes dele falharam em cumprir ou até mesmo traíram ativamente. E, apesar de herdar tudo isso, como mencionei, a inflação está caindo, os empregos estão aumentando e, particularmente, a propósito, empregos para trabalhadores americanos. Então, pela primeira vez, você olha para esses relatórios de empregos, os trabalhadores do governo estão diminuindo, o que, artificialmente, é claro, aumentou os totais de empregos anteriores. O emprego de não-cidadãos está diminuindo. O emprego de cidadãos americanos está explodindo. Lembre-se, todos os ganhos de emprego durante a administração Biden, os chamados ganhos, no total, foram para trabalhadores estrangeiros. Então, se você olhar para o estoque de trabalhadores americanos durante toda a sua administração, eles perderam empregos no total. Então, se você é um trabalhador americano, você viveu 4 anos de uma depressão Biden. Essa foi a realidade econômica que agora estamos, que o presidente Trump está resgatando. E, novamente, se você fabricar seu produto na América, não há tarifa. E à medida que desenvolvemos técnicas avançadas de manufatura, aumentamos a inteligência artificial, aumentamos a robótica, será cada vez mais barato fabricar na América. Seja claro, você disse que os preços caíram em geral. O próprio presidente reconheceu que em brinquedos, você pode acabar pagando, ele estava se referindo a bonecas. Você pode acabar pagando um pouco mais agora. Então, em termos de exemplo, ele estava destacando um ponto com o qual acho que quase todo consumidor americano concorda. E se eles tivessem uma escolha entre e eu sou pai de crianças pequenas, você teria uma escolha entre uma boneca da China que pode ter, por exemplo, tinta com chumbo, que não é tão bem construída, quanto uma boneca feita na América, que tem um padrão ambiental e regulatório mais alto, e que é feita com um grau de qualidade superior. E esses dois produtos estão ambos na Amazon, que, sim, você provavelmente estaria disposto a pagar mais por um produto americano melhor fabricado. Mas, aqui está o ponto-chave. Com os cortes de impostos, os cortes de regulamentação, a diminuição do preço da energia, e tudo mais que o presidente Trump está fazendo para liberar esta era de prosperidade americana.
e evitar o caminho em que estávamos para sair desse caminho de ruína financeira e desgraça significa que será mais barato do que nunca fabricar nos Estados Unidos. Acho que isso responde à sua pergunta. Então vou chamar mais um. Steven, posso me dirigir a você? Posso perguntar sobre a experiência? Posso perguntar sobre... Isso, vou te dar 2 perguntas. Brian, vá em frente. Na noite passada, Kamala Harris fez seu primeiro grande discurso após perder a eleição. Ela atacou Trump pessoalmente, atacou as políticas. Algum comentário sobre isso? Bem, acho que foi um grande lembrete para o povo americano de quão abençoados todos nós somos. O líder sentado no salão oval hoje é o presidente Donald Trump e não a presidente Kamala Harris. Foi um lembrete útil de quão trágico e desastroso isso teria sido. Teria sido o fim da América. E isso me dá a chance de concluir tudo isso. Se continuássemos nesse caminho de regulamentação radical, sufocando a energia americana, enviando nossas cadeias de suprimentos para países estrangeiros, taxando nossa economia até a morte, empurrando essa ideologia woke cancerosa para nossos filhos, acabando com o mérito, acabando com a inovação científica, acabando com a segurança pública, permitindo. Você sabe, todos vão às lojas hoje em dia, tudo está trancado, criminosos andam livres, cidadãos cumpridores da lei sob a administração anterior eram punidos, enquanto gangsters recebiam tratamento de tapete vermelho. Os democratas, é claro, ainda estão dando tratamento de tapete vermelho para os gangsters, e então a invasão da fronteira, se essas políticas tivessem continuado, teria sido o fim da República Americana. E a única coisa que os americanos querem ouvir de Kamala Harris é um pedido de desculpas por se juntar a Joe Biden. Lembre-se, ela era a czarina da fronteira, juntando-se a Joe Biden para ajudar e encorajar a invasão do nosso país. E nunca vamos parar de falar sobre isso porque o que eles fizeram a este país é imperdoável. É uma mancha eterna no Partido Democrata. Todos os dias lemos outra história, todos os dias prendemos outro estrangeiro que eles deixaram entrar neste país, que estuprou uma criança, que espancou uma mulher até quase matá-la, que assassinou uma mãe, que assassinou um pai, que traficou drogas para este país, que traficou fentanil para este país, que são responsáveis por americanos mortos e massacrados. E eu não sei o que está quebrado no corpo de imprensa de Washington, que nada disso os comove emocionalmente. A única coisa que os faz se agitar é: precisamos ter mais julgamentos para apoiadores de terroristas? Temos mais julgamentos para membros de gangues. Precisamos ter mais julgamentos para invasores estrangeiros ilegais, mesmo que o Congresso e a Constituição digam claramente que você pode expulsar invasores estrangeiros ilegais de forma rápida, eficiente e adequada. Este presidente, literalmente, salvou a América, e eu não poderia estar mais orgulhoso, como sei que Carolina sente o mesmo, de vir todos os dias a este prédio, onde temos um líder no cargo, cujo primeiro, último e todos os pensamentos são a segurança, prosperidade, segurança e soberania dos cidadãos. Essa é uma palavra importante. Pessoas, cidadãos desta república. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos. E só, para acrescentar sobre o ponto de Kamala Harris, falo por todos na Casa Branca. Incentivamos Kamala Harris a continuar saindo e falando, fazendo palestras. Vocês ouvirão o presidente às 11 horas. Vejo vocês mais tarde.